Vitamina D. Provavelmente, nenhuma outra vitamina capturou tanto a nossa atenção nas últimas décadas. Nós a chamamos de vitamina do sol, um nutriente que parece uma panaceia, uma chave mestra para a saúde que nos foi prometida pela própria natureza. E a ciência, em grande parte, confirma essa reputação estelar. Seus benefícios para o sistema imunológico, para a saúde óssea, para o humor e até para a prevenção de doenças crônicas são extensivamente documentados. Muitos de nós, talvez você mesmo que está assistindo agora, suplementamos com vitamina D diariamente, confiando que estamos fazendo um bem imenso ao nosso corpo, construindo uma fortaleza de bem-estar. Mas e se eu lhe dissesse que, sob certas condições, essa mesma vitamina, nossa aliada mais confiável, pode se tornar cúmplice de um processo silencioso e perigoso? E se a combinação dessa vitamina com um alimento extremamente comum, que muitos consideram o pilar de uma dieta saudável, pudesse estar, neste exato momento, depositando um veneno lento e invisível dentro das suas artérias? A ideia é chocante, quase inacreditável, mas é crucial que você entenda essa dinâmica. Não estamos falando de uma teoria conspiratória, mas de um mecanismo bioquímico real que cardiologistas e pesquisadores estão começando a levar muito a sério. Estamos falando sobre a calcificação arterial, um processo que transforma suas artérias flexíveis e vibrantes em tubos rígidos e quebradiços, como se fossem de pedra. E a vitamina D, em conjunto com esse alimento, pode ser o gatilho que acelera esse processo catastroficamente. Para compreender a magnitude disso, precisamos primeiro honrar o papel fundamental da vitamina D. Ela é, na verdade, um pró-hormônio, o que significa que atua como uma chave que liga e desliga centenas de genes no nosso corpo. Sua função mais conhecida é a regulação do cálcio e do fósforo, minerais essenciais para a construção e manutenção de ossos de dentes fortes. Sem vitamina D suficiente, nosso corpo simplesmente não consegue absorver o cálcio dos alimentos de forma eficaz do intestino. É por isso que ela é a base no tratamento e prevenção da osteoporose e do raquitismo, mas suas funções vão muito além. Ela é uma maestrina do sistema imunológico, modulando a atividade de células cruciais como os linfócitos T e os macrófagos, que são a sua linha de frente na defesa contra vírus, bactérias e até uma melhor resposta em condições autoimunes. Ela influencia nossa saúde mental, com estudos ligando sua deficiência a um maior risco de depressão, pois participa da produção de neurotransmissores, como a serotonina. Diante de tantos benefícios comprovados, é natural que a suplementação tenha se tornado uma prática tão difundida. O problema, no entanto, nunca foi a vitamina D em si. O problema surge de um desequilíbrio, de uma peça crucial que foi esquecida na equação da saúde moderna. Entender essa dinâmica é a chave da longevidade, e é por isso que dedicamos todo este canal a desvendar essas complexas interações biológicas, passo a passo. Vamos ao cerne da questão. A principal função da vitamina D é abrir as portas do seu intestino para a entrada de cálcio na sua corrente sanguínea. Pense nela como um porteiro extremamente eficiente. Quando você a suplementa, especialmente em altas doses, esse porteiro não apenas abre a porta, ele a escancara. De repente, uma quantidade maciça de cálcio que veio da sua dieta inunda a sua circulação. E aqui reside o primeiro ponto de perigo. Se seu corpo precisa de mais cálcio para os ossos, isso parece ótimo, certo? Em teoria, sim. Mas, na prática, o corpo precisa de um sistema de gerenciamento de tráfego para esse cálcio todo. Sem uma direção clara, esse cálcio fica vagando pelo sangue. É um excesso de matéria-prima sem um plano de construção. Esse estado é conhecido como hipercalcemia, o excesso de cálcio no sangue. E é aqui que o alimento entra na história. O alimento venenoso a que o título se refere não é uma fruta exótica ou um produto químico industrial. É uma categoria de alimentos que a maioria de nós consome diariamente, muitas vezes com a intenção de fortalecer os ossos. Alimentos extremamente ricos em cálcio, especialmente aqueles fortificados artificialmente. Leite, queijos, iogurtes e muitos leites vegetais fortificados. Quando você combina uma alta dose de vitamina D com uma dieta lotada desses alimentos, você cria a tempestade perfeita. Você está usando um megafone, vitamina D, para gritar absorvam cálcio, enquanto joga caminhões e mais caminhões de cálcio dos alimentos para dentro do sistema. O resultado é um tsunami de cálcio na sua corrente sanguínea. Agora, o que o corpo faz com todo esse cálcio sem direção?
Ele precisa depositá-lo em algum lugar, e na ausência do direcionador correto, ele começa a depositá-lo nos lugares errados. Em vez de ir para os ossos e dentes, ele começa a se infiltrar em tecidos moles. Um dos principais alvos? As suas artérias. Esse processo é chamado de calcificação vascular. Imagine suas artérias como mangueiras de jardim, macias e flexíveis, capazes de expandir e contrair para controlar o fluxo de sangue e a pressão arterial. Agora, imagine que, dia após dia, pequenas partículas de cálcio, como grãos de areia, começam a prender na borracha dessa mangueira. Com o tempo, esses grãos se acumulam, se juntam e a borracha macia começa a endurecer, a tornar-se rígida. É exatamente isso que acontece nas suas artérias. Elas perdem a elasticidade. Isso eleva a pressão arterial, pois o coração precisa bombear com muito mais força para empurrar o sangue através desses canos enrijecidos. A calcificação também cria placas instáveis, que podem se romper e formar coágulos, levando direto a um infarto do miocárdio ou a um acidente vascular cerebral, AVC. Portanto, a vitamina D não é o veneno. O alimento rico em cálcio isoladamente não é o veneno. O veneno é a combinação, a suplementação agressiva de vitamina D na presença de um excesso de cálcio circulante sem o sistema de gerenciamento adequado. É a dose, o contexto e, principalmente, a ausência de um outro nutriente vital, o verdadeiro herói esquecido dessa história, que transforma essa dupla saudável em uma arma contra o seu próprio coração. E entender quem é esse herói e como ele funciona é a diferença entre a vida e a morte. Mas antes de revelarmos a solução, é fundamental que você compreenda a profundidade desse problema, que afeta milhões de pessoas que acreditam estar cuidando da saúde, mas podem estar inadvertidamente caminhando em direção ao desastre. O cálcio no lugar errado é um dos marcadores mais fortes de risco cardiovascular futuro, mais até que o colesterol. E a nossa obsessão por suplementar vitamina D sem entender o quadro completo pode ser a principal causa desse problema silencioso. A pergunta que fica é: como garantimos que o cálcio que absorvemos vá para o único lugar onde ele é bem-vindo, nossos ossos, e fique longe, muito longe das nossas preciosas artérias? A resposta está numa vitamina parceira, uma peça do quebra-cabeça que completa o ciclo da vitamina D e do cálcio de forma segura e eficaz, e que abordaremos em detalhes a seguir. A resposta para garantir que o cálcio se comporte como um construtor disciplinado e não como um vândalo em seu corpo reside um nutriente que, por muito tempo, foi o coadjuvante esquecido da saúde óssea e cardiovascular. Um herói silencioso, cuja importância crucial foi ofuscada pela fama de sua parceira, a vitamina D. Estamos falando da vitamina K2. Se a vitamina D é o porteiro que abre as comportas para o cálcio entrar na sua corrente sanguínea, a vitamina K2 é o GPS inteligente, o sistema de logística e o policial de trânsito, tudo em um. É ela quem pega o cálcio pela mão e diz: seu lugar é aqui, nos ossos e nos dentes, e você está estritamente proibido de entrar aqui, nas artérias, nos rins ou no cérebro. Sem a vitamina K2, a vitamina D faz apenas metade do trabalho. Ela garante a matéria-prima, mas não supervisiona a obra. E em qualquer construção, uma pilha de material abandonado no meio da estrada não só é inútil, como causa acidentes graves. A vitamina K2 executa essa tarefa magistral através da existência de duas proteínas vitais. A primeira é a osteocalcina. Pense na osteocalcina como a cola biológica para os seus ossos. Ela é produzida pelos osteoblastos, as células que constroem a matriz óssea. No entanto, em seu estado inativo, a osteocalcina não consegue fazer seu trabalho. Ela não consegue se ligar ao cálcio. É a vitamina K2 que liga o interruptor da osteocalcina, permitindo que ela capture o cálcio que está flutuando no sangue e o fixe firmemente na sua estrutura óssea. Sem K2 suficiente, você pode ter rios de cálcio e rios de osteocalcina no corpo, mas a conexão simplesmente não acontece. O cálcio fica à deriva e seus ossos continuam frágeis. A segunda proteína, e talvez a mais crítica para a prevenção do veneno silencioso que discutimos, é a proteína GLA da matriz, ou MGP. Se a osteocalcina é a construtora, a MGP é a guarda de segurança de elite dos seus tecidos moles, especialmente das suas artérias. A MGP é o inibidor mais potente de calcificação de tecidos moles conhecido pela ciência.
Ela patrulha ativamente as paredes dos seus vasos sanguíneos e quando encontra um íon de cálcio perdido tentando se depositar ali, ele o agarra e o impede de se fixar. Mas assim como a osteocalcina, a MGP precisa ser ativada pela vitamina K2 para funcionar. Sem K2, a sua guarda de segurança está dormindo em serviço. As luzes estão apagadas, a porta está destrancada e o cálcio tem um convite aberto para se instalar e endurecer suas artérias. É por isso que suplementar vitamina D3 sem a K2 pode ser uma faca de dois gumes. Você aumenta drasticamente a absorção de cálcio graças à vitamina D3, mas na ausência da K2, você não tem o sistema para gerenciar esse influxo. Você está acelerando um carro em direção a uma parede. Você está enchendo o armazém de pólvora sem ter um sistema de segurança contra incêndios. Compreender isso é o primeiro passo crucial. Antes de irmos para a solução prática e as dosagens, um lembrete rápido. Todo o nosso trabalho é dedicado a esse tipo de clareza sobre como o nosso corpo funciona. Se isso ressoar com você e com sua busca por uma saúde verdadeira e consciente, junte-se à nossa missão de espalhar esse conhecimento. É fundamental entender que a vitamina K não é uma substância única. Existem duas formas principais que precisamos diferenciar: a K1 e a K2. A vitamina K1, ou filoquinona, é a forma mais comum, encontrada abundantemente em vegetais de folhas verdes escuras, como couve, espinafre e brócolis. Sua principal função está ligada à coagulação sanguínea. Ela é essencial, mas tem pouca influência na direção do cálcio. A vitamina K2, por outro lado, é a verdadeira especialista em saúde óssea e cardiovascular. E a K2, por sua vez, também possui diferentes subtipos, sendo os mais importantes o MK4 e o MK7. O MK4 é uma forma de ação rápida e meia-vida curta, o que significa que ele é utilizado rapidamente pelo corpo e precisa ser reabastecido com frequência. Suas melhores fontes são de origem animal, especificamente de animais que converteram a vitamina K1 da grama verde em K2. Estamos falando de gema de ovo de galinhas criadas a pasto, manteiga e laticínios de vacas alimentadas com capim, grass-fed, fígado e outros órgãos. O problema? A agricultura industrial moderna, que confia nos animais e os alimenta com rações à base de grãos, eliminou a vitamina K2 da nossa cadeia alimentar. A vaca confinada não come capim verde. Logo, seu leite e sua carne são pobres em K2. A outra forma, o MK7, tem uma meia-vida muito mais longa, permanecendo ativa no corpo por vários dias, o que a torna extremamente eficaz mesmo em doses menores. A fonte mais rica de MK7 do planeta é um alimento tradicional japonês chamado natto, que consiste em soja fermentada por uma bactéria específica, a Bacillus subtilis natto. O natto é um superalimento para K2, mas o seu sabor forte, cheio amoniacal e textura viscosa tornam um desafio para a maioria dos paladares ocidentais. Fora do natto, o MK7 é encontrado em pequenas quantidades em alguns queijos duros fermentados, como o Gouda e Brie, e em chucrute. Essa escassez na dieta moderna criou o que chamamos de o paradoxo do cálcio. Uma população que, ao mesmo tempo, sofre de osteoporose, falta de cálcio nos ossos, e aterosclerose, excesso de cálcio nas artérias. Não nos falta cálcio, nos falta o gerente, que o coloca no lugar certo. É aqui que a sinergia entre D3 e K2 se revela em toda a sua glória. O estudo de Roterdã, uma pesquisa monumental que seguiu quase 5.000 adultos por uma década, trouxe uma evidência avassaladora. Os participantes com a maior ingestão de vitamina K2, especificamente MK7, tiveram uma redução de 52% no risco de desenvolver calcificação da aorta, uma redução de 41% no risco de doença cardíaca coronária e uma redução de 57% no risco de morrer por essa doença, em comparação com aqueles com a menor ingestão. Eles demonstraram que não era a ingestão de K1 que conferia essa proteção cardiovascular robusta, e sim de K2. Portanto, o veneno não está no alimento rico em cálcio, mas sim na nossa ignorância sobre o ecossistema nutricional do corpo. Ao focar apenas em um nutriente isolado, perdemos a sabedoria da natureza, que sempre trabalha em sinergia. O primeiro passo prático é, portanto, reavaliar. Se você suplementa D3, precisa urgentemente pensar sobre a sua fonte de K2.
Agora que entendemos o problema, o mecanismo e o herói esquecido, vamos à parte mais importante, a estratégia prática. Como você garante que sua vitamina D trabalha a seu favor e não contra você? Como podemos implementar esse conhecimento em nosso dia a dia para construir uma saúde cardiovascular e óssea verdadeiramente robusta? O plano de ação se divide em 3 áreas principais: dosagem inteligente, fontes alimentares e suplementação consciente e monitoramento. Vamos começar com a dosagem, a pergunta de R$1 milhão. Não existe uma dose única que sirva para todos, mas a ciência nos oferece uma diretriz muito sólida: a relação entre a vitamina D3 e a vitamina K2. A maioria dos especialistas em medicina funcional e integrativa concorda que para cada 1.000 a 2.000 UI de vitamina D3 que você suplementa, você deve consumir cerca de 100 a 200 microgramas de vitamina K2, preferencialmente na forma MK7, por sua longa meia-vida e alta biodisponibilidade. Portanto, se você toma uma dose diária de 5.000 UI de D3, uma dose comum de manutenção para muitos adultos, você deveria mirar em, no mínimo, 250 microgramas de K2MK7. Essa proporção ajuda a garantir que, para cada aumento na absorção de cálcio que a D3 promove, haja K2 suficiente para ativar as proteínas que gerenciarão esse cálcio, enviando-o para os ossos e limpando-o das artérias. É uma parceria, um balanço delicado que a indústria de suplementos por muito tempo ignorou, vendendo D3 isoladamente. O segundo pilar da estratégia é buscar esses nutrientes em sua fonte mais natural: a comida. Como vimos, a K2MK7 é rara na dieta ocidental, mas o natto japonês reina supremo. Se você for aventureiro o suficiente para experimentá-lo, uma pequena porção diária já forneceria uma quantidade terapêutica de K2. Para a maioria das pessoas, isso não é viável. As próximas melhores fontes são os queijos duros fermentados, como Gouda, Edam e Brie, e a manteiga de laticínios grass-fed, que é de gado alimentado a pasto. O grass-fed é a chave, pois é a grama verde que contém a K1 que um animal converte em K2. A gema de ovo caipira também é uma boa fonte de MK4. Aumentar o consumo desses alimentos pode ajudar, mas atingir as doses terapêuticas ideais apenas com a dieta pode ser difícil, especialmente se você já está suplementando com D3. E enquanto esta dica pode resolver parte do problema, a forma mais garantida de atingir os níveis ótimos que neutralizam o risco da calcificação está na suplementação direta. Hoje, felizmente, o mercado já reconhece essa sinergia. É possível encontrar formulações que já combinam D3 e K2MK7 na mesma cápsula na proporção correta. Ao escolher um suplemento, procure especificamente por vitamina K2 como MK7 ou menaquinona 7. Evite produtos com rótulos vagos que dizem apenas vitamina K, pois provavelmente se trata da K1, que não terá o mesmo efeito protetor cardiovascular. O terceiro e último pilar é o monitoramento. Não adianta navegar às cegas. A melhor forma de saber se sua suplementação de vitamina D está adequada é através de um exame de sangue chamado 25-hidroxivitamina D. Este é o exame padrão para medir seus níveis de vitamina D. A maioria dos laboratórios considera valores acima de 30 nanogramas por ml como suficientes, mas muitos especialistas em medicina funcional e integrativa buscam um nível ótimo, geralmente entre 50 e 80 nanogramas por ml, para obter todos os benefícios imunológicos e hormonais da vitamina. Níveis acima de 100 nanogramas por ml podem começar a indicar toxicidade e devem ser discutidos imediatamente com o seu médico. Ao ajustar sua dose, faça-o sempre com base em seus exames e não em uma recomendação genérica da internet. Outro exame extremamente valioso, embora menos conhecido, é o score de cálcio coronariano. É uma tomografia computadorizada do coração que mede a quantidade de placa calcificada nas suas artérias coronárias. Um score 0 significa que não há calcificação detectável, o que indica um risco muito baixo de infarto nos próximos anos. Um score elevado, por outro lado, é um sinal de alerta vermelho, indicando que o processo de endurecimento das artérias já está em andamento. Este exame é o detector de mentiras da sua saúde cardiovascular. Ele mostra exatamente qual foi o resultado final da sua gestão de cálcio ao longo dos anos.
Converse com o seu cardiologista sobre a relevância deste exame para o seu caso. Ele pode ser a ferramenta mais poderosa para visualizar o problema que descrevemos hoje e para monitorar o sucesso da sua nova estratégia de suplementação com D3 e K2-MK7. Então, aí está, a inteligência que você precisava para desarmar a bomba relógio silenciosa da calcificação arterial. A vitamina D não é a vilã. O alimento rico em cálcio, como o leite ou queijo, não é um veneno. O veneno é o desequilíbrio, a ignorância da dança bioquímica que precisa acontecer dentro de você. O veneno é suplementar um poderoso pró-hormônio sem fornecer ao corpo as ferramentas para gerenciar suas consequências. Sua missão, se você decidir aceitá-la, é implementar esta estratégia. Entenda seus níveis através de exames, ajuste sua suplementação para incluir a essencial vitamina K2 na forma MK7 e apoie esse processo com alimentos nutritivos e densos. Trate a vitamina D e a K2 como a dupla inseparável que são. Para o arsenal completo, todos os nossos guias, pesquisas aprofundadas e protocolos passo a passo, o centro de comando está na nossa página do canal. Assine, estude o material disponível e tome o controle definitivo da sua saúde vascular e óssea. Assista a outros vídeos do nosso canal para continuar essa jornada de conhecimento. Nos vemos no próximo vídeo.